Olá pessoal, bem-vindos ao Viaje Comigo, o seu programa de turismo aqui da TV Novo Tempo. Um programa feito especialmente para você aí de casa que gosta de viajar, descobrir novas culturas e conhecer os lugares mais lindos do nosso planeta. E um desses lugares é a Antártida, que nós começamos a conhecer no programa da semana passada. E hoje vamos conhecer mais alguns dos seus atrativos. E olha, a Antártida é o continente mais isolado do nosso planeta. Mas não é por causa disso que não existe vida selvagem por lá. Ao contrário disso, existe muita. Verdade. As águas da Antártida, por exemplo, são lar das baleias, dos pinguins e das focas. E os pinguins, eu vou ter que falar para eles, são uns animais... É muito engraçado os pinguins. Vocês vão ver no programa de hoje um jovenzinho todo desajeitado correndo atrás da mãe em busca de comida. E por falar em pinguins, o quadro Você Sabia foi até o Zoológico de São Paulo e conversou com uma veterinária especializada nesses animais. E ainda tem o checklist com algumas dicas de literatura sobre exploradores que fizeram as suas melhores viagens para o continente gelado. Então, vamos parar de conversa e vamos logo para a Antártida, porque se você gosta de viajar, viaje comigo! A nossa viagem foi a bordo do navio norueguês MS Fram. Durante 10 dias, percorremos as ilhas e os canais da Península Antártida, observando a vida selvagem e conhecendo lugares maravilhosos. Esse é um ponto muito importante da nossa viagem, o Canal Lemaire. O Canal Lemaire tem 11 quilômetros de extensão e apenas algumas centenas de metros de largura. Isso permite ao Fram navegar muito perto das altas paredes rochosas e dos imensos glaciares. É um lugar repleto de lindas paisagens. Para ver tanta beleza de perto, nós vamos descer e fazer um passeio nos botes. Para esse desembarque, o navio nos forneceu uma roupa especial, à prova d'água e de frio. O traje ideal para a aventura que nos aguardava. Nesse passeio, literalmente, você anda no meio do gelo. Você escuta o barulho e olha o tamanho dos icebergs. Parte do canal estava tomada por pedaços de gelo que formavam uma cobertura branca sobre a água. Foi uma experiência diferente ver o pequeno bote abrindo caminho nesse mar congelado. No meio desse mar de gelo que parece que não tem nada, olha o que nós encontramos. Uma foca leopardo. Ela está ali tranquila e parece não se importar muito com a nossa presença. Vamos chegar um pouquinho mais perto. A foca leopardo vive nas águas ao redor da Antártida e pode medir mais de 3 metros de comprimento e pesar até 600 quilos. Seus pratos preferidos são os pinguins e outras focas menores. Na dúvida, resolvi não chegar muito perto. Experiência que recomendo, viu? Vale a pena. Mais uma parada, mais um desembarque. Acabamos de desembarcar em Petermann Island. Como vocês podem ver, o clima não está dos melhores. Está ventando um pouco, está frio, perto de 0 grau e nevando, o que é comum na Antártida mesmo durante o verão. Aqui nós encontramos uma outra colônia de pinguins papua, mas nós vamos tentar ver outras aves, outros animais aqui da Antártida. Vamos lá? Como aconteceu em todas as colônias que visitamos, os pinguins seguem sua vida, sem se importar com os estranhos visitantes de roupa colorida que invadem seu espaço. Continuam sua rotina, banhando-se nas piscinas naturais, alimentando seus filhotes e caminhando de um lado para o outro. Afinal, eles são os verdadeiros donos desse lugar. Encontramos um estranho no ninho. Apesar daqui ser uma colônia de pinguins papua, nós encontramos ali no meio um pinguim Adélia. Você reconhece ele porque a cara é toda preta e só em volta dos olhos tem um círculo branco.
Depois de criar seus filhotes, os pinguins trocam de pena. Eles ficam que nem esse rapaz aqui. Ficam quietos durante 3 semanas esperando toda a troca acontecer. Depois disso, eles voltam para o mar e só voltam para a terra no próximo verão. Entre pinguins trocando de pena, filhotes gordinhos e pais buscando comida, circulam livremente diversas aves antárticas, como os cormorões e as escuas. Elas estão sempre atentas e à procura de uma refeição fácil. Bom dia! São 6 horas da manhã aqui na Antártida, um pouquinho frio, olha a neve. Sabe por que nós estamos aqui fora tão cedo? Para observar baleias. Nós estamos numa região em que elas aparecem bastante e nós saímos aqui para ver se nós conseguimos achar algumas. Algumas pessoas resolveram ficar ali dentro, numa área fechada, mas nós resolvemos aqui respirar um pouco do ar puro da Antártida. Vamos ver se a gente acha alguma coisa? Durante vários séculos, as baleias foram caçadas por homens que buscavam sua gordura e sua carne. No final do século XIX, algumas espécies chegaram à beira da extinção. Com a proibição estabelecida em 1986 em quase todo o mundo, esses cetáceos voltaram a nadar livremente pelos oceanos e sua população voltou a crescer. Na Península Antártida, elas nadam tranquilas e são muito curiosas. Algumas delas aventuram-se bem perto do navio, exibindo seus corpos majestosos e suas habilidades de mergulho. O navio está cercado de baleias. Na península estão instaladas muitas bases científicas pertencentes aos países signatários do Tratado da Antártida. Uma das mais antigas é essa, a base inglesa de Port Lockroy. Port Lockroy foi usada como estação baleeira até 1931 e depois convertida em base militar britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Depois do conflito, foi usada como base científica até 1962 para estudar os pinguins gentus. Hoje, Port Lockroy foi transformada em museu e mostra ao visitante como era a vida na Antártida nos meados do século XX. Esse é um dos poucos lugares que você pode fazer shopping aqui na Antártida. Eles têm aqui na base uma loja de souvenirs com coisas bem interessantes e também um post office, um correio. Você pode mandar cartão postal para qualquer lugar do mundo por apenas $1. Mesmo quando se está navegando de um lugar para outro, a Antártida nos cerca de belezas e lindas paisagens. Aqui no Canal Herrera, encontramos centenas de icebergs. Esses imensos blocos de gelo transmitem ao mesmo tempo a sensação de força e tranquilidade. Esse aqui é o Canal Herrera, cheio de icebergs. Dá uma olhada no tamanho desse aí. Depois de vermos as baleias aqui no Canal Herrera, nós desembarcamos na Ilha Danco para conhecer mais uma colônia de pinguins papua. Ó, eles estão ali, ó. Nós vamos segui-los até a colônia deles. Você deve estar se perguntando por que os pinguins constroem seus ninhos aqui em cima e não lá embaixo, perto do mar. Por 2 razões. Primeiro porque quando o gelo se solta do glaciar, ele cai na água e forma ondas de até 2 metros que lavam toda a praia. Segundo, porque é aqui em cima que o sol bate primeiro na primavera, descongelando as rochas. Esses pinguins sabem das coisas, viu? Acabamos de desembarcar aqui em Coverview Island, uma das ilhas do Canal Herrera. Nessa ilha se encontra uma das maiores colônias de pinguim papu aqui da Península Antártida. Os filhotes comem tanto que é preciso que os 2 pais tragam comida para que ele possa engordar rápido o suficiente até o final da temporada. Eles são tão famintos que às vezes causam perseguições engraçadas. Olha só.
Mas os dias na Antártida quase sempre terminam com uma surpresa. Já eram quase 10 horas da noite e o sol fazia um grande espetáculo na sua despedida, quando o grupo de baleia jubarte resolveu fazer um show especial. Elas mergulhavam em conjunto e soltavam bolhas de ar para confundir um cardume de peixes. Depois, subiam à superfície e abocanhavam uma boa quantidade deles. Elas repetiram esse ritual por quase meia hora, às vezes se alimentando, às vezes nadando de costa por pura satisfação. Bom dia! Mais um amanhecer na Antártida. Essa aqui é a nossa última parada na nossa viagem pela Antártida. Chama-se Ilha Deception. Na verdade, ela é a cratera de um grande vulcão. Durante uma de suas erupções, uma de suas paredes colapsou, permitindo que a água invadisse toda a cratera. O navio tem que passar com muito cuidado por essa abertura para ter acesso às praias no interior. O formato da Ilha Deception faz dela um dos portos mais seguros da Antártida e é muito frequentada pelos cruzeiros. Em um dos extremos da cratera, desembarcamos em um lugar batizado de Telephone Bay. Não havia animais, mas a linda paisagem era ideal para agradecer a Deus por estar em um lugar tão especial. A parada mais importante da Ilha Deception é na Baía dos Baleeiros. Nessa enseada, protegida pelos ventos e com uma praia de areias negras, havia uma base militar inglesa nos tempos da Segunda Guerra Mundial, inclusive com hangar e pista de pouso. Aqui também existia uma base baleeira, uma das maiores da Antártida. O vulcão da Ilha Deception entrou em erupção 2 vezes durante a década de 60. E uma delas, ele causou uma avalanche de água, lama, cinzas e rochas que devastou boa parte do complexo baleeiro e das instalações militares. Pouca coisa restou daquele tempo, inclusive esse edifício pertencente aos britânicos. A Baía dos Baleeiros está coberta por ruínas e equipamentos abandonados durante as erupções. Por entre as caldeiras e restos de tanques, a vida selvagem aparece na forma de alguns pinguins perdidos e de lobos marinhos que disputam um lugar sob o sol de verão. O vulcão da Ilha Deception ainda está ativo. Ainda existe atividade termal aqui debaixo. Você pode perceber pela fumaça que sai da areia da praia. A água aqui é fria, mas se você cavar um buraco nessa areia, você vai encontrar água quente. Antártica. Dia lindo, uma praia, um mar maravilhoso. O único problema é que está menos 2 graus. Mas, que diferença isso faz? Vamos lá? Uau, com mergulho e tudo! Com mergulho e tudo! Depois desse mergulho no gelado na Ilha Deception, eu termino a nossa viagem aqui pela Antártida. Espero que você tenha gostado dos pinguins, das baleias, do navio, das geleiras, enfim, de tudo, tanto quanto eu. E se você planeja vir para cá, lembre-se, cada cruzeiro faz um roteiro diferente, dependendo do gelo, dependendo do vento. Espero vocês no próximo Viagem Comigo. Tchau! Tchau! Deixa eu me desculpar. Tchau! Olha, toda vez que eu vou pra Antártida eu volto com frio. Como é que você não passou frio em mergulhar naquele mar? Quem falou que eu não passei frio? Eu passei um frio danado, aquela água é gelada, tava 2 graus, mas tinha que fazer, né? E como é que você conseguiu? Você é tão frio, como é que você conseguiu? Qual é a sensação de você estar dentro d'água? A sensação é como um monte de agulhas espetando o seu corpo, é muito gelado. Você sai lá, você não sente... Quando eu saí da água eu não sentia nem as pernas, não conseguia, achei que eu ia cair na água, mas... tinha que viver essa experiência, né? Afinal, eu tava lá, tinha oportunidade de mergulhar, se eu não fizesse isso, eu ia me arrepender por toda a minha vida. Olha, ainda bem que foi você, viu? A próxima é você. Se você for pra lá, tomara, se for pra Antártida, tá valendo. Olha, pessoal, se vocês querem saber mais sobre a Antártida, mais sobre esse destino, vocês podem entrar no nosso site www.viagecomigo.tour.br.
Além de poder rever o programa anterior, o programa da semana passada, você vai ter acesso a notícias, matérias especiais e muito conteúdo ligado ao turismo. E se você quiser saber mais sobre a Antártida e mais sobre os pinguins, não perca o próximo bloco. Nós vamos visitar o Aquário de São Paulo e conversar com uma veterinária especializada nessas simpáticas aves. Espera só, o intervalo é rapidinho. E onde é que o pinguim de Magalhães vive? Ou qual é o habitat natural dele? Na costa da Argentina, principalmente. Estamos de volta com Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui na TV Novo Tempo. E hoje nós estamos viajando pela Antártida, o continente mais isolado do nosso planeta, mas que possui muita vida selvagem. No bloco anterior vocês viram como os pinguins, por exemplo, são muito engraçados. E para conhecer melhor esses simpáticos animais, o quadro Você Sabia foi até o Aquário de São Paulo conversar com uma veterinária especializada em pinguins. Confira aí. Bom, no bloco anterior vocês viram que existe muita vida no continente gelado. E o Você Sabia dessa semana veio até o Aquário de São Paulo para conhecer um pouquinho desse curioso habitante local. A gente veio conversar com a doutora Laura, que é veterinária responsável aqui pelo Aquário de São Paulo, que vai explicar um pouquinho mais pra gente como vivem os pinguins, especificamente o pinguim de Magalhães. Como a senhora estava me falando, o pinguim de Magalhães não é da Antártida. Não é. Só tem 5 espécies de pinguim que moram na Antártica, que é o Gentoo, o Antártico, o de Adélia, o Rei e o Imperador. E onde é que o pinguim de Magalhães vive? Ou qual é o habitat natural dele? Na costa da Argentina, principalmente. Entendi. E por que a gente costuma ver tanto desses pinguins aqui na costa brasileira? Faz parte da biologia deles todo ano saírem no inverno da Argentina, que também é o nosso inverno, e migrarem para a costa brasileira em busca de alimento. Eles vêm atrás de um cardume de peixes. Entendi. Então a alimentação deles é essa, é peixes? É, peixes e alguns moluscos. Entendi. E ele está ameaçado de extinção, esse animal? Ele não está ameaçado, mas o problema é que tem muita ação antrópica que acaba influenciando na biologia desses animais. Então, derramamentos de petróleo e manchas órfãs no mar acaba impactando essa espécie. Entendi. E quem é o maior predador dele? O maior predador dele, na verdade, tem alguns animais domésticos que entram nas colônias e predam os ovos, os filhotes e até alguns adultos. E também tem os predadores naturais, né? Baleias, leões marinhos. E o que acontece muito também, eles são presos em redes de pesca. Entendi. Então a pesca ainda é um problema para esse tipo de animal. Isso, a sobrepesca, né? Entendi. Isso. Bom, doutora, muito obrigado por explicar pra gente. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre os pinguins de Magalhães. Por incrível que pareça, muitos lugares da Antártida são considerados como deserto. Apesar de tanto gelo e de tanto frio, muitos desses lugares não recebem chuva por décadas e não tem nenhuma vegetação. Pensando nisso, eu lembrei de um outro deserto, muito longe da Antártida, o deserto da Judéia. Esse sim, bem parecido com o deserto que nós imaginamos, repleto de areia e com pouca vegetação. Ali, Jesus foi tentado pelo seu pior inimigo, que tentou convencê-lo de todas as formas a abandonar sua missão, inclusive usando a própria Bíblia. Veja o relato que está em Mateus capítulo 4. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porém, Jesus respondeu-lhe: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Vocês viram? Usando a palavra de Deus, usando as Escrituras, Jesus resistiu às tentações de Satanás e completou a sua missão. Ele nos deu a nossa salvação. Pense nisso. O checklist de hoje vai continuar falando da Antártida.
Bom, a história desse continente se mistura muito com a sua exploração. Uma das primeiras aventuras a acontecerem na Antártida foi quando James Cook conseguiu dar a volta no continente, mas sem avistar a terra firme por causa dos muitos icebergs e do mar agitado. Mas essas histórias acabaram inspirando outros aventureiros em conquistar o Polo Sul. Uma das histórias mais fascinantes e interessantes aconteceu na corrida para saber quem era o primeiro homem a chegar ao Polo Sul. Isso aconteceu no começo do século XX e toda essa história está escrita no livro O Último Lugar da Terra, da editora Companhia das Letras. Esse livro conta a história dessa disputa para saber quem seria o primeiro homem a chegar ao Polo Sul entre o inglês Scott e o norueguês Amundsen. Também existiu outro explorador que dedicou diversos anos da sua vida a esse continente. Ele se chama Ernest Shackleton. E ao contrário de outros exploradores, ele não ficou famoso pela sua conquista ou por ter completado o seu objetivo. Ele ficou, na verdade, famoso pelos seus fracassos. Uma das suas histórias está escrita no livro Endurance, também da editora Companhia das Letras. Esse livro conta a história desse barco, que se chamava Endurance, que ficou preso no gelo em uma das expedições de Shackleton. Ao invés dele ficar esperando por resgate ou a própria morte, ele prometeu aos seus homens que sairia em busca de ajuda e voltaria com os resgates. Todos ficaram vivos para ver o resgate vindo com Shackleton. Realmente um livro muito inspirador. Todas essas histórias acabaram inspirando novos aventureiros. E um deles foi Amir Klink. E ele também já deu a volta no continente antártido sozinho em 141 dias. E toda essa história está contada no livro Mar Sem Fim. Um livro muito bacana, também é da Companhia das Letras. E nesse livro ele conta o que ficou apaixonado pela Antártida. Ele viu tanta beleza, tantos animais, que ele teve a vontade de levar a sua família. E em uma oportunidade, ele realmente levou a mulher e as 3 filhas. E as meninas, a Laura, a Tamara e a Marininha, contaram no livro Férias na Antártica. E olha só, elas brincando no meio de ossos de baleia, contando as histórias de quando eles encontraram com os animais. Realmente uma leitura muito indicada para as crianças. Mas não são só histórias de conquistas e vitórias que se tem na Antártida. Imagine só, você vai conhecer, vai explorar o continente gelado. E um dia o seu navio afunda. Imagina só, tudo que você trouxe para sua viagem, para sua exploração, tudo debaixo do mar. Isso aconteceu com o jornalista João Lara Mesquita. E ele conta toda essa história no livro A Saga do Mar Sem Fim, da editora Escrituras. Bom, o checklist deu algumas dicas de literatura para você que gosta de viajar através das letras e quer viajar para o continente gelado, quer conhecer mais esse lugar sem sair ali da sua casa. Mas se você perdeu algum título, algum nome de autor ou alguma editora, não se preocupe. Todos eles estão no nosso site www.viajecomigo.tour.br. Aí você acessa, anota e encomenda. Afinal, ler também é uma forma de viajar. Então, gostou das dicas do checklist? Olha, a literatura é uma ótima maneira para você viajar para qualquer lugar desse planeta, inclusive a Antártida. Infelizmente, a nossa viagem pela Antártida está terminando. Depois de 2 semanas conhecendo o continente gelado, é hora de dizer adeus. E foi bom, você gostou? Olha, eu adorei e quero ter tua coragem para um dia ir mergulhar no Mar da Antártida. Eu quero ver. E se você gostou, tenha certeza que o programa da próxima semana vai estar ainda melhor. Dá uma olhadinha no que vem por aí. É como andar na Londres medieval. E aí, gostou do nosso próximo programa? Então marque na sua agenda os horários do nosso programa aqui na TV Novo Tempo. Porque se você gosta de viajar, viaje comigo!